2 Timóteo 3,16. Bom, eu vou ver aqui na NVI. Nova versão internacional. Todos acharam aí? Nós vamos ter na tela aqui também, né? Deu tempo, Daniel? Deu tempo? Não? Vai pegar aí? Tá bom. Muito bem, vamos ler juntos? 2 Timóteo 3,16. Vamos lá? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. De novo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Muito bem. Esse vai ser o nosso foco aqui hoje, nosso versículo principal nessa reflexão. Durante esse mês de aniversário da Igreja Cristo Reina, os nossos 26 anos de igreja aqui no Grajaú, nós nos propusemos a reforçar, trazer para a igreja aquilo que nós cremos como Igreja Cristo Reina. Por exemplo, na semana passada o pastor ministrou aqui que nós cremos em Deus. Quem se lembra? Meditamos em Romanos, não foi isso? Capítulo 1, reforçando ali como que Deus se revela à humanidade e reforçando, a Igreja Cristo Reina crê em Deus, amém? Cremos em Deus. E hoje, o que nós vamos reforçar? Que nós cremos nas Escrituras. Cremos na palavra de Deus. Talvez esse seja um dos textos que a gente mais menciona aqui, ou que nós mais tenhamos mencionado durante esses 26 anos. E por isso mesmo que a gente vai refletir nele para reforçar. E se você puder dizer assim para você mesmo, eu creio na palavra de Deus. Agora fala assim com mais convicção, eu creio na palavra de Deus. Amém, é isso aí, nós devemos declarar com convicção. Então, queremos reforçar isso hoje. Cremos na palavra de Deus. Cremos em toda a Escritura. Cremos que toda a Bíblia é a palavra de Deus. E, inspirada por Deus, inerrante e suficiente para cada um de nós, para toda a humanidade. Amém? Então é isso que a gente vai refletir, reforçar aqui hoje. No contexto aqui dessa carta, um dos objetivos de Paulo, quando ele escreve a Timóteo, é justamente orientar Timóteo, alertar Timóteo a respeito de falsos pregadores, falsas doutrinas. A gente vê isso muito claro em diversas cartas de Paulo, e aqui nessa carta não é diferente. Ele procura instruir Timóteo nesse sentido, alertando Timóteo, olha, cuidado, fique atento, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Dá uma olhadinha aí no começo desse capítulo, como que está aí o que Paulo fala para Timóteo. Olha, saiba disto. Nem está aqui na tela, eu não coloquei no esboço, mas está aqui no capítulo 3. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Olha o perfil dos homens que Paulo relata aqui. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E ele fala, afaste-se destes também. Então, olha o cenário que Paulo está colocando aqui para Timóteo. Timóteo, isso aqui é o que vai acontecer e já está acontecendo nos últimos dias.
Parece até que Paulo já estava vivendo nos nossos dias, né? Porque esse retrato que Paulo coloca aqui é muito do que a gente tem visto hoje. De muitas pessoas que são mais amantes de si mesmos, que não têm a satisfação na família, o prazer na família, por exemplo, né? Enfim, então Paulo está orientando Timóteo nesse sentido, e ele fala para Timóteo, olha Timóteo, qual que é a ferramenta que você deve usar para combater esses perfis de pessoas, as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos? Qual que é a arma que você vai usar para combater? As Sagradas Escrituras. Tanto que ele continua falando aqui, trazendo algumas dicas para Timóteo. Inclusive, Timóteo, você tem andado comigo, você tem visto o meu exemplo, tem visto como que eu tenho andado, você tem acompanhado as coisas que têm acontecido comigo, os sofrimentos que eu tenho suportado. Enfim, ele fala sobre tudo isso. E aí, quando chega aqui no versículo 13, ele fala assim: contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Então, olha que interessante, Paulo falando para Timóteo. Timóteo, recorda os princípios elementares daquilo que você tem aprendido. Você sabe de quem o aprendeu. Permaneça nas coisas que aprendeu. E aí ele fala o que ele aprendeu, né? Ele diz assim no versículo 15: porque desde criança você conhece as sagradas letras. Olha só a colocação de Paulo. Aqui, sagradas letras, a gente pode compreender como as sagradas escrituras. Timóteo foi instruído desde cedo, desde criança. Por isso que o pastor estava falando aqui, né, das crianças, né? E a gente deve persistir, continuar ensinando a palavra de Deus para as crianças, porque desde cedo elas já começam a aprender as sagradas escrituras. E o que as sagradas letras fazem? Elas são capazes de torná-lo sábio para a salvação. Olha que interessante. Olha a importância da palavra de Deus. Ela nos torna sábios, elas são capazes de nos tornar sábios. Para ganhar dinheiro? Não é isso que a Paulo está falando. É para ficar rico, é para ficar sábio para discutir determinado assunto. Não. Sábios para a salvação, como? Mediante a fé em Cristo Jesus. Irmãos, como é importante a exposição das Escrituras. Desde o início, desde Gênesis, precisamos nos expor às Escrituras. Buscar aprender, buscar conhecer cada vez mais, né? Oséias que fala, né, sobre isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A exposição da palavra, ela é muito importante, porque por meio da palavra nós vamos compreender que nós precisamos de salvação. Precisamos de salvação. E ela vai nos mostrar que essa salvação é mediante a fé em Jesus Cristo. Amém? Até aqui, ok? Muito bom. Então, nós vamos já aqui para o nosso primeiro ponto no versículo 16, que é justamente a sequência do que Paulo está escrevendo aqui. Ele fala, está explicando aqui para Timóteo, né? Para ele permanecer nas coisas que ele aprendeu, porque ele conhece as sagradas letras desde criança, ele aprendeu ali a partir da sua avó Lloyd, da sua mãe Eunice, né? Em outros versículos ele menciona isso. E aí ele fala, Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a Escritura. Toda a Escritura. A nossa primeira ênfase aqui. Não é só um pedaço. Não é só uma parte da Escritura. É toda a
Escritura. Muitos questionam isso. Muitos, inclusive, duvidam disso. Dizem até que apenas um determinado ponto da palavra de Deus, da Bíblia, é considerado como Escritura sagrada, como palavra de Deus. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Aliás, nós temos visto isso muito nos dias de hoje. Tem alguns que acreditam que não, a Bíblia contém a palavra de Deus. Não é nisso que nós cremos. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Por exemplo, né, quando Pedro escreve ali uma de suas cartas, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, Pedro já coloca algumas cartas de Paulo já em equiparação com o Antigo Testamento. Então, toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, nós consideramos, Igreja Cristo Reina, posso dizer assim, e outras igrejas também, lógico, né? Mas nós consideramos que a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus inspirada. Precisamos reforçar isso nesses dias, irmãos. Precisamos reforçar isso, porque muitos consideram parte das Escrituras, por exemplo, até mesmo como um mito. Não, nem tudo é a palavra de Deus. Tem uma parte ali que são histórias contadas, são mitos e etc. Não é assim que nós cremos. Nós cremos que toda a Escritura é a palavra de Deus inspirada. Olha o que Pedro escreve. 2 de Pedro 3, 15 e 16. Ele fala assim: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Então, olha que interessante. Pedro escreveu essa carta ali em meados do ano 68, aproximadamente, mais ou menos na mesma época em que Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo. E ali já algumas cartas já circulavam entre as igrejas, assim como alguns dos evangelhos já estavam ali em formação também no primeiro século. E aí Pedro então faz uma referência a uma carta que Paulo teria escrito para aqueles irmãos a quem Pedro estava se dirigindo. Então ele fala: o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Está vendo aqui? Você consegue reparar essa equiparação que Pedro faz entre as Sagradas Escrituras, ele coloca aqui, né, o termo as demais Escrituras, se referindo provavelmente aqui ao Antigo Testamento, e as cartas de Paulo, já considerando como palavra inspirada, como palavra de Deus. Então é por isso que a gente acredita que toda a Escritura é inspirada por Deus. De Gênesis a Apocalipse, Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, carta de Tiago, cartas de João, toda a Escritura é inspirada por Deus. Obviamente que com o tempo foi sendo ali fechado o cânon das Escrituras, né? Antigo Testamento, Novo Testamento, depois de diversos concílios, inclusive da igreja. Mas nós cremos, queridos, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Cremos dessa forma e continuaremos crendo, continuaremos declarando isso. De Gênesis a Apocalipse, cremos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Amém? Glória a Deus. Quem está comigo nessa afirmação? Amém? Glória a Deus. E o segundo ponto, que é importante também a gente enfatizar, que toda a Escritura é inspirada por Deus.
Não foi algo que alguém sentiu vontade, deixa eu escrever alguma coisa aqui, e isso aqui, pronto, isso aqui é palavra de Deus. Não. A gente vai ver, inclusive, um texto aqui, que nenhuma parte da Escritura, nenhuma profecia surgiu da vontade humana. Nada disso. Vocês imaginam comigo aqui, se fossem homens que, por vontade própria, fossem escrever aquilo que acham que deveria ser palavra de Deus. Imagina o que ia sair. Não ia dar certo, né? Imagina o meu coração tendencioso ao pecado, totalmente falho, e aí com a presunção de colocar ali, não, eu vou colocar aqui, isso daqui vai ser palavra de Deus, porque eu acho que isso aqui é o certo. Imagina, Douglas. Que bagunça que não ia ser. Mas vamos ficar com a palavra. E por que é importante a gente mencionar isso? Porque alguém poderia dizer assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. É lógico, né? Mas foi escrita de uma forma, Deus providenciou uma forma que nós, seres humanos, pudéssemos compreender. Ele quis colocar dessa forma, por quê? Porque ele nos deu sabedoria e inteligência para nós aprendermos a ler e interpretar o texto. Não fosse assim, ele não o faria. Ele colocou de uma forma exatamente como nós podemos compreender, diferente dos animais, tá certo? Então, Deus usou homens, inspirou homens para que eles registrassem exatamente aquilo que ele queria comunicar, transmitir para todos os seres humanos. Olha o que diz ainda 2 de Pedro, só que agora no capítulo 1, versículos 20 e 21. Vamos juntos? Pode ser? Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, eles não falaram de si mesmos. Não falaram daquilo que eles sentiram vontade, vou escrever isso daqui. Eles falaram o que Deus queria que fosse falado. Foram homens guiados, impelidos, movidos pelo Espírito Santo. E registraram exatamente aquilo que Deus queria transmitir a nós. Até porque eu estava pensando nesse aspecto. E estava imaginando aqui, por que um profeta, por exemplo, Jeremias, vamos pegar Jeremias como exemplo aqui. Por que Jeremias iria falar alguma coisa que fosse prejudicar a si mesmo, tanto que ele foi ali muito maltratado, preso, jogado lá numa cisterna cheia de lama, porque ele estava falando aquilo que Deus queria que fosse falado. Agora, se ele fosse olhar para si mesmo, para suas próprias vontades, ele falaria, não, imagina, eu vou falar isso daqui, o pessoal vai me matar, vão me prender. E assim, inclusive, aconteceu com muitos profetas, inclusive com os apóstolos, foram sacrificados, assassinados, por transmitirem a verdade da palavra de Deus. Mas eles foram, então, inspirados, movidos. Deus os guiou de uma maneira que eles registrassem ali exatamente o que deveria ser registrado, sem acrescentar e sem tirar nada. Deus cuidou de cada detalhe, cada um deles com a sua personalidade. Tinha lá Jeremias de um jeito, tinha Pedro de outro, Paulo de outro jeito. Deus não retirou a personalidade de cada um deles. Mas era para registrar exatamente daquele jeito. Fatos históricos, coisas lindas, coisas belas, mas também coisas feias, podemos dizer. Nem tudo o que está na Bíblia é bonito. A gente vê casos ali, por exemplo, no Antigo Testamento, coisas ali horríveis, terríveis. Incesto, um monte de coisa. Mas era para estar ali, que era justamente para que nós, seres humanos, pudéssemos olhar para aquilo e falar, puxa vida,
estamos perdidos mesmo. Não há jeito para o ser humano. O ser humano não consegue se salvar sozinho mesmo. Então, Deus, ele inspirou homens falhos, homens pecadores, para serem usados por ele para deixarem registrado as Escrituras. Só a título de curiosidade, né? Foram cerca de 40 autores que escreveram as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, em um período aproximado aí de 1.500 a 1.600 anos. Escreveram ali os 66 livros. Né? Então, imagina, autores de épocas diferentes, de personalidades diferentes, mas se você for olhar a beleza, a perfeição que há nas Escrituras, é um negócio magnífico. Você pega coisas lá de Gênesis, Keren, você vai olhar lá, está lá no Novo Testamento, coisas assim de pessoas que nunca se viram, nunca se encontraram. Vamos combinar aqui, vamos escrever então a Bíblia. Imagina, se fosse um negócio meramente humano, escrever a Bíblia. Vamos juntar então aí 40 pessoas e vamos escrever a Bíblia. Vamos ver o que sai. Não é humano. Não tem como ser algo meramente humano. Não tem como ser uma mera coincidência. Deus inspirou, Deus cuidou de cada detalhe para que a Bíblia fosse registrada exatamente como Ele queria. Você pega lá passagens do Êxodo, passagens lá do Antigo Testamento, estavam falando hoje na escola bíblica, por exemplo, sobre o livro de Isaías, as profecias de Isaías. Isaías tendo lá as suas visões, né? E registrando cada uma delas, parecia que ele estava vendo Jesus. E a gente vê o cumprimento exatamente como foi profetizado cerca de 700 anos depois. Coisas que já foram profetizadas e já se cumpriram, coisas que estão se cumprindo nos dias de hoje e coisas que ainda vão se cumprir. A Bíblia é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Não há nada de errado na Bíblia. Como nós costumamos dizer, né, e aprendemos a dizer, a Bíblia é inerrante, não há erro. Mas puxa vida, mas tem erros de tradução, tem erros de versões e tal, até de grafia. Pode acontecer, mas aquilo que Deus falou, aquilo que Deus disse para ser registrado e inspirou pessoas para registrar, não há erro algum. Cremos que a Bíblia, que toda a Escritura é inspirada por Deus. E não vamos deixar de crer nisso. Amém? Como Igreja Cristo Reina, cremos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Aleluia. Então, queridos, outro tópico aqui na nossa reflexão é que a Escritura é útil. Existe um propósito de Deus ter deixado as Escrituras. Não foi algo aleatório. Não foi algo assim, pegar Daniel, escreve aí. Aí Daniel escreve lá, Jeremias, assim diz o Senhor. Para quê? Para nada? Não, tem um porquê. Tem um motivo, tem um propósito. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Você pode repetir comigo? Eu falo e você repete, por gentileza. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Amém. Então, queridos, Deus nos deixou a sua palavra. Em primeiro lugar, para nos mostrar, como já dissemos aqui, o quão pecadores nós somos. Se olha para a Bíblia e como se fosse um espelho e fala, que coisa feia que eu sou.
no sentido do pecado. Porque, queridos, cá entre nós, às vezes a gente nem gosta de ler a Bíblia porque tem algumas coisas ali que apontam o nosso pecado, mostram o nosso erro, mostram quão perdidos nós estamos. E esse é um dos propósitos da Bíblia, é justamente mostrar o quão pecadores nós somos, lá desde Gênesis, por exemplo. Quando ocorreu lá o relato da queda do homem, né? Que Eva comeu do fruto que não era para ter comido, e etc. Então, a Bíblia, ela nos mostra o quão pecadores nós somos e o quão carentes somos da sua graça, da graça divina, da graça de Deus. Só que não fica só nisso, né? Ufa, não é só falar, olha, você é feio. Não, calma, tem uma solução, tem uma saída, porque ela aponta também o Redentor. Ela aponta o caminho da salvação. A Bíblia aponta para Jesus. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está falando sobre Jesus. Então ela mostra a queda, mas ela mostra também o caminho da redenção, que é por meio de Jesus Cristo. E nós cremos nisso. A palavra aponta que Jesus Cristo é a única solução para o problema do pecado. A salvação de todo aquele que crê no seu sacrifício. Como diz, por exemplo, em João 1, 11 e 12, diz que veio para o que era seu, está falando a respeito de Jesus. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então basta crer. Olha como é simples, né? E que infelizmente muita gente não quer. Mas a Bíblia não muda. Deus não muda. Continua sendo desse jeito, não é por obras. Não, eu vou fazer um monte de coisa que aí Deus vai me aceitar. Não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, que aí eu vou conseguir um cantinho lá no céu. Não é dessa forma. A salvação é pela fé. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Então nós cremos também dessa forma. A palavra de Deus, toda a Escritura, é inspirada por Deus e útil para o ensino. Timóteo, então, voltando aqui para Timóteo, ele deveria continuar ensinando aquilo que ele havia aprendido a respeito do Evangelho. Timóteo aprendeu muitas coisas a partir de Paulo, né? Porque ele andou junto com Paulo durante muito tempo. Mas não apenas de Paulo, ele já desde criança, como nós lemos aqui, ele já conhecia as sagradas letras. E ele deveria permanecer naquilo, continuar aprendendo e também transmitindo a outros. Timóteo estava sendo preparado por Paulo para que ele fosse, inclusive, um pregador, de repente um pastor, que iria cuidar de outras igrejas. E como que ele deveria fazer isso? Em contraste com os falsos ensinamentos, com as falsas doutrinas. Ele deveria permanecer na palavra. Não deveria buscar apoio em outras coisas que fossem contra as Escrituras. Crenças, como a gente já viu em outras oportunidades, né? A questão do gnosticismo que estava começando ali naquela época, né? Uma forma primitiva do gnosticismo, com tantas heresias e que estavam se introduzindo no meio das igrejas. Não, permaneça no que você aprendeu. Vamos reler aqui, nós já lemos, mas vamos reler os versículos 14 e 15. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu. Está vendo? Não era para ele ensinar a partir de outras ferramentas. Era para ele permanecer nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio
para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, Paulo sabia muito bem a importância do ensino das Escrituras. Como ele disse em outro texto, né? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crer. Então, essa era a ferramenta, o material que Timóteo deveria continuar usando para ensinar as outras pessoas. Aquilo que você recebeu, ouviu de mim na presença de várias testemunhas. Repasse, ensine a homens fiéis, que também sejam capazes, aptos de ensinar a outros. Qual é o material? As Escrituras. Não deve sair disso. E eu gostaria de firmar esse compromisso aqui com a igreja novamente, de nós permanecermos nas Escrituras. Assim como Paulo orientava Timóteo, Timóteo deveria permanecer nas Escrituras. Que o Senhor nos guarde e nos ajude a nós também permanecermos fiéis às Escrituras, nunca nos desviarmos dela. Qual vai ser a ferramenta que nós vamos usar na escola bíblica dominical? As Escrituras. Claro, podemos usar alguns materiais e utilizamos bons materiais, como tem, por exemplo, a Editora Cristã Evangélica, que a gente gosta de usar bastante. No Ministério Infantil, né, Rose, tem alguns materiais da APEC, que são ferramentas muito úteis, que ajudam bastante, até na questão lúdica também, né, para ajudar no ensino às crianças. Mas tudo isso tem que passar pelo crivo das Escrituras. Amém? Não vamos sair disso, queridos, porque o risco de nós nos perdermos é muito grande a partir do momento que a gente abre mão das Escrituras Sagradas. A gente, inclusive, costuma orientar, né? Vamos fazer um encontro de jovens, um encontro da União Feminina, ou qualquer encontro envolvendo, né, a igreja. Não pode faltar a Bíblia. Não pode faltar o ensino das Escrituras. Às vezes, um versículo. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela é o nosso lema, ela é a nossa base de fé. E se tirar a base, a casa cai, literalmente. Literalmente. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Mas ela é útil também para a repreensão. O que é repreender, né? Quem aqui já foi repreendido alguma vez na vida? Levanta a mão, deixa eu ver se foi só eu. Não foi só eu, não. Várias vezes, né? Às vezes a gente pode ser repreendido, sei lá, por uma autoridade, pelo pai, pela mãe. Quem já foi repreendido pelo pai e pela mãe? E vocês sabiam que Deus também nos repreende? Deus também nos repreende. De que maneira? Com qual material? Pela palavra de Deus. Está vendo como é útil a palavra de Deus para as nossas vidas? Deus não quer que a gente continue do mesmo jeito, fazendo um monte de coisa errada. Como filhos, Ele quer tratar conosco. E quando fala de repreensão, é chamar a atenção mesmo, é alerta. Tá indo para o caminho errado. Está fazendo errado, não é assim não. Então, no termo aqui, né? Expor as falhas, trazer à luz aquilo que está encoberto, né? Declarar que alguém fez algo de errado com a implicação de que há prova adequada para tal transgressão. Então a Bíblia é útil para a repreensão. O termo aqui é o mesmo termo usado, por exemplo, por João, quando ele escreve João 16:8, que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse termo convencer é o mesmo de repreender. Porque a repreensão, ela convence. Puxa, de fato, estou fazendo caquinha. Tá feio, não tá cheiroso não. A Bíblia nos repreende. É como se a Bíblia fosse um refletor de luz. Como se fosse um refletor de luz que expõe as nossas imperfeições. Ela mostra o que não está em ordem em nossas vidas.
e aponta os nossos erros. Ninguém gosta de ser repreendido. Quem gosta de ser repreendido? Ninguém. Mas é necessário. E Deus também nos repreende. Por isso que eu comentei há pouco, né? Às vezes a gente não gosta de ler a Bíblia, porque ela vai apontar as nossas falhas, os nossos erros e vai nos repreender. Ela vai nos repreender de uma forma ou de outra, em um momento ou em outro. A Bíblia é como se ela fosse necessária para mostrar ao homem pecador que ele é pecador. Nós precisamos, inclusive, da Bíblia para nós termos consciência de que somos pecadores. Porque, afinal de contas, se eu não souber que eu sou um pecador, se eu achar que eu não preciso de salvação, então eu não preciso de Jesus. Mas a Bíblia vem justamente para trazer luz ao nosso coração pecaminoso e dizer, olha, você é pecador, você está errado, você está falhando, você precisa de salvação. E a Bíblia também é útil para correção. Correção no sentido de ajustar o que está errado, de restaurar alguma coisa que está quebrada. Correção. Então a Bíblia ela não apenas nos repreende, mas ela também corrige o que está errado em nossas vidas. Ela não apenas aponta o erro, mas ela também mostra como consertar. Olha a misericórdia de Deus. Não sei se vocês conseguem enxergar e perceber essa graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas por meio das Escrituras. A Bíblia nos mostra, olha, está errado isso aqui. Eu já usei um exemplo aqui outra vez, né? Imagina alguém que quebra o braço, por exemplo, ou a perna. O que ela vai precisar usar? Pedir ajuda aqui para o Léo, né? É gesso, né, Léo? Na maioria das vezes, eu acredito. E gesso, eu nunca quebrei nada, né? Então não sei, eu só fico com os relatos de quem já usou o gesso. Deve ser muito incômodo. Imagina no calor. É ruim? Quem aqui já usou gesso? Levanta a mão. É gostoso? Não é, né? Mas para que usa o gesso, Léo? Para corrigir, não é? Aquilo que estava ali quebrado, o gesso vai manter permanente e vai corrigir, né? Até o osso colar. É a mesma coisa. A correção, ela é incômoda a princípio. Ninguém gosta da correção, mas ela é necessária. Então, às vezes, esse ajuste pode até demorar um tempinho para colar o osso ali, mas o Senhor está trabalhando. A palavra de Deus está penetrando. E aos poucos, a gente vai aprendendo. Puxa, estou começando a entender que o caminho não era por aqui, mas é por aqui. Começando a compreender que eu preciso deixar determinadas atitudes de lado, a começar a andar, a percorrer o caminho que Deus deseja. Isso é em tudo, queridos. Em qualquer área da nossa vida. Seja no trabalho, no trânsito, qualquer área. Nos relacionamentos de pais com filhos, como que o pai vai tratar o filho, de repente está tratando de uma maneira equivocada. A Bíblia vai orientar como que deve lidar com o filho. A Bíblia orienta, por exemplo, como que deve ser o relacionamento de um marido com uma mulher, do marido e a mulher. Está lá. Às vezes o casal não está sabendo lidar com determinada situação. A Bíblia vai corrigir ali. Em tudo, queridos, a Bíblia é útil para as nossas vidas. Como diz aqui, inclusive, o último tópico, né? Que ela é útil para a instrução na justiça. Ou seja, é um processo de aprendizado constante, contínuo. Todo o tempo, todos os dias, a gente está aprendendo alguma coisa. Porque Deus quer que nós sejamos ajustados e andemos de acordo com a sua vontade. Não é para a gente se converter e andar de qualquer jeito. Deus quer que a gente viva em santidade. A Bíblia nos ensina isso. Não é se converter, vou viver do jeito que eu quero. Não. Vem para Jesus e Ele vai te ajudar a ajustar cada detalhe da sua vida. Dia após dia. Não é da noite para o dia. Não é, sabe, num estalar de dedos.
mas é cada dia aprendendo a crescer na fé um pouquinho mais. Deus trabalha no nosso coração. Então a Bíblia nos ensina a viver da maneira correta como Deus quer. Ela é o manual de Deus, ela é o manual que Deus usa para nos instruir, para abandonarmos o pecado e vivermos em santidade. Se nós pegarmos, por exemplo, o retrato, o perfil daquelas pessoas ali no começo do capítulo 3, a gente vai ver ali homens avarentos, egoístas, presunçosos, arrogantes, sem amor pela família e etc. Deus quer que nós sejamos o oposto disso. E o material que ele vai usar para nós sermos o oposto disso é a Escritura, é a palavra de Deus. Por isso nós vamos persistir crendo na palavra de Deus, crendo que toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Não desista, querido. Mas eu não estou enxergando ainda. Persista. Não estou vendo mudança. Continue meditando, se alimentando, participando da escola bíblica dominical, que é uma excelente oportunidade onde a gente pratica o ensino e o aprendizado da palavra de Deus. Não se restrinja também apenas à escola bíblica dominical. Leia todos os dias a palavra de Deus na sua casa, no trabalho, no trânsito, no ônibus, não sei. Leia, ouça, medite na palavra de Deus, porque ela contém as orientações que a gente precisa para nós sermos instruídos na justiça. Mentiras, roubos, vícios, imoralidade, rancor, calúnia, maledicência, arrogância, tudo isso aos poucos vão sendo deixados de lado. Porque a gente começa a se alimentar da palavra de Deus. É como se a gente estivesse bebendo uma água limpa que vai limpando o nosso interior todinho. Essa é a palavra de Deus que nós cremos, que nós perseveramos e continuaremos crendo até Jesus voltar. E depois também, porque Ele é a própria palavra. Estaremos para sempre com Ele. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. E o 17, olha que interessante. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Existe um propósito nisso também. Deus quer nos preparar. Ele quer usar as nossas vidas neste mundo, esse mundo feio que a gente está vivendo, esse mundo perdido, caótico. Deus quer usar as nossas vidas. Ele quer que nós sejamos referências de verdadeiros cristãos para uma sociedade corrompida e perversa. Que sejamos sal da terra e luz do mundo, anunciando o evangelho e praticando aquilo que nós estamos pregando. Não apenas de teoria, não apenas da boca para fora, mas que possamos testemunhar a respeito daquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. Amém? Concluindo, cremos que a Bíblia toda é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, inerrante, infalível e suficiente. Cremos que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil e necessária para o nosso aprendizado, nosso crescimento na fé, para nos repreender, nos corrigir e nos instruir no caminho do Senhor. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senhor, que a Tua palavra continue sendo a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito que foi dado a nós, para que compreendêssemos toda a verdade revelada nas Escrituras. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ajude-nos a não somente ouvirmos o discurso aqui, mas que possamos sair daqui dando o devido valor para a Tua palavra. Que ela esteja no nosso dia a dia,
Assim como nos alimentamos das coisas, dos alimentos cotidianamente, que possamos nos alimentar da tua palavra, porque ela é alimento, ela é pão da vida, que é Jesus. E nós queremos ter, Senhor, essa palavra como a guia da nossa vida todos os dias. Por favor, nos ajude, em nome de Jesus.